Olá, mitos e mitas, sejam bem-vindos à escalação do meu time para a terceira rodada do Cartola FC no Campeonato Brasileiro. Se você, como eu, zicou na rodada passada, calma, gente, tá só começando o Campeonato Brasileiro. E não venha você me dizer que sabia, que tinha certeza que o Atlético Goianiense ia ganhar de 3-0 do Flamengo. Ou que, por exemplo, o Cittadini, que poucos minutos antes do mercado fechar, ficou improvável e você falou, não, eu vou deixar, porque ele vai entrar e vai pontuar melhor do que os titulares. E também não venha me dizer que você cravou que o Johan, que não vinha de uma sequência boa, estava no banco e ia entrar e mitar no Cartola, fazer 20,80 e ajudar na virada do Galo. Então calma, gente, tá só começando. Ainda tem muita zicada e muita mitada pela frente. Sim, foi uma rodada improvável, uma rodada zicada. Quem mandou bem, quem imitou, fez algumas apostas que não estavam entre os favoritos, entre os mais escalados e por aí vai. Isso faz parte do Cartola, isso é futebol, gente, não é ciência exata. Então bola pra frente, vamos pra terceira rodada. Ó, como vocês podem ver, não escondo não. Fiz, 32,46 na rodada passada. Uma pontuação ridícula. Fui eliminada da minha Liga Mata-Mata, da minha própria Liga Mata-Mata. Esses aqui foram os seguidores que conseguiram passar para as oitavas. Parabéns a todos eles. Vou continuar acompanhando, vou torcer para todo mundo, entendeu? Menos para esse aqui, o Aeroflatim, que foi ele que me eliminou. Mentira, vou torcer também para que todos aqui tenham pontuações boas, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês, porque vai ter premiação, e quando tiver premiação eu vou contar aqui pra vocês também. Sabe qual é o bom de tudo? Tem sempre alguém feliz, mesmo na rodada zicada, tem alguém que imita. Essa daqui é a minha liga clássica, Amigos da Monique Cardone, vai ter premiação no turno, vai ter premiação no final do ano. E olha só, o AC Vila Altos, o Douglas Souza fez 101,46. Mitou numa rodada dessa. Mesmo sem ser uma rodada esquisita, uma pontuação muito boa. Uma mitada de respeito. Então é isso, tem sempre alguém se dando bem, olha só. O segundo lugar fez 88,66 e o terceiro lugar 87,67. Minha liga clássica, Amigos da Monique Cardone, aberta. É só você entrar, não precisa de convite, tá bom? E aí você deve estar pensando, depois de uma rodada dessa, eu vou fazer várias apostas. Por exemplo, olhando aqui a tabela, a gente vê que o Palmeiras é o favorito, né? O Palmeiras joga em casa, na Arena Palmeiras, contra o Goiás. Mas, gente, nem sempre funciona como funcionou na rodada passada. Às vezes, a probabilidade, ela se confirma. Aqui, o Palmeiras é favorito. Pode ser que dê zebra e o Goiás vença? Claro que pode. Pode ser que em outros jogos que a gente não sabe um resultado tão provável, uma aposta, por exemplo, o Atlético Mineiro contra o Ceará no Mineirão jogando em casa é favorito. Mas a gente tem que lembrar que nesse caso aqui tem Sampaoli. É muito difícil de cravar o time titular, ele mexe muito. Então, gente, é assim, eu sempre faço o seguinte, tento botar alguns jogadores que são mais prováveis, que têm a probabilidade a seu favor, e também fazer algumas apostas. E é assim que funciona. Uma hora dá certo, outra hora dá errado e por aí vai. Você pode ter outros times também que você vai só nas bolas de segurança, de acordo com as estatísticas, e você pode ter um outro time que você só vai de aposta. Só vai pro risco, vai pro tudo ou nada, entendeu? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo no início da tarde de sexta-feira, a gente teve muito pouco tempo entre a abertura do mercado e quando o mercado vai fechar, que é nesse sábado, então pode mudar alguma coisa no momento que você for assistir esse vídeo. Pode ser que algum jogador que eu escalei fique improvável, pode ser que surja alguma opção, alguma outra alternativa que nessa hora que eu tô gravando o vídeo não estava disponível, tá? Mas se você quiser acompanhar o meu time, qualquer mudança, eu posto nas minhas redes sociais. Me segue lá no Twitter e no Instagram, que é @MoniqueCardone, que eu sempre ali, antes do mercado fechar, coloco a atualização do meu time para quem gosta de acompanhar. Vou começar escalando aqui os atacantes, algumas opções interessantes, como, por exemplo, o Marinho, atacante do Santos, está custando 15,16. Tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense, mas é uma boa opção. Eu não vou colocar o Marinho, até por uma questão de fazer um balanço no meu time de valor. Outro nome que eu acho interessante é o Jô. É um jogo fora do Corinthians contra o Grêmio, mas é uma opção interessante, já que ele tá numa fase muito boa. Mas o meu primeiro atacante é o Diego Souza, tá? Do Grêmio, jogando contra o Corinthians em casa. O Diego Souza tá custando 12,76
e ele é o meu primeiro atacante. Logo mais embaixo aqui eu já vou para minha segunda escolha, que é o Luiz Adriano, atacante do Palmeiras, custando 11,76, pontuou muito bem na rodada passada, 8,20, e ele é meu segundo atacante, minha segunda opção ofensiva. Descendo mais um pouco aqui, olhando as outras alternativas que a gente tem, e temos opções interessantes, mas eu quero equilibrar aqui a questão de cartoletas. Eu vou descer aqui embaixo e eu vou colocar o Wellington Paulista, é minha aposta para esse ataque aí. O Wellington Paulista do Fortaleza vai jogar contra o Botafogo, jogando no Castelão. Ele veio de 2 rodadas que decepcionaram, né? Decepcionaram os cartoleiros. Fez 0,50 na primeira rodada, estava no meu time. Na rodada passada fez menos 0,10. Então acho que ele tá precisando dar uma resposta aí pro torcedor do Fortaleza. E eu vou colocar ele até por uma questão estratégica de cartoleta. Ele tá custando 4,66. No meio-campo, de cara, uma opção muito interessante é o Rodriguinho, meia do Bahia. Só que ele tá custando 17,40, ele tá super caro. O Bahia joga em casa contra o Bragantino, acho uma opção interessante. Jonathan Gomes, já falei desse jogador aqui antes da primeira rodada, muito interessante também, só que joga fora contra o Atlético Goianiense. E a gente tem aqui o Gerson do Flamengo jogando fora contra o Coritiba, e o Gerson tem um potencial de desarme muito grande, 9 desarmes, né? Então é um jogador que me interessa bastante. E as outras 2 opções, assim, que eu gosto muito, Felipe Bastos, pelo momento e como ele tá jogando nesse novo esquema do Ramon, né? O Ramon conseguiu colocar o Felipe Bastos dentro do jogo do Vasco, 2 gols, 2 desarmes. Tem um jogo difícil em casa contra o São Paulo, mas eu vejo como um desafio para ele. E Zé Rafael do Palmeiras, custando 11,30. Zé Rafael, uma assistência, 2 desarmes. É um jogador também que eu acho interessante para essa rodada. E para fechar, um jogador que eu gosto muito e que até agora não correspondeu, mas está bem barato e eu acho que esse jogo é um jogo bom para ele, é o Sanches do Santos, que está custando 6,16. Né? O Santos joga em casa contra o Atlético Paranaense. Então eu vou começar pelo jogador mais barato, eu vou colocar o Sanches aqui, esperando que ele mostre o potencial que ele tem para pontuar bem no Cartola, tá? É a minha primeira escolha. E agora eu vou aqui para os mais caros aqui em cima, que são as opções que eu já falei para vocês, opções que me interessam bastante, e a primeira delas é o Zé Rafael, tá comprado aqui. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, pensando em cartoletas, em confronto e tudo mais, eu vou colocar o Gerson, tá? Pode ser que isso mude até o fechamento do mercado. Mas quem não tá preocupado com cartoleta, olha só, Rodriguinho eu acho que é uma aposta muito boa. Só que ele realmente tá muito caro. E aí você vai ter que escolher outras opções aí pro seu time mais em conta. Mas é uma opção muito boa, sim. Na lateral, opção cara demais. Mas assim, que merece estar caro por tudo que fez nessas 2 últimas rodadas. 21,4. O Saravia me salvou na rodada passada de um vexame ainda pior. Olha a média dele, 14,75. Ele fez 17,30 na rodada passada. Olha o potencial de desarme desse jogador, 16 desarmes. Então, quando eu falo pra vocês que eu ainda tô pensando em cartoletas, é pra mais na frente eu conseguir escalar um jogador desse valor aí, botar um Rodriguinho, botar um Saravia, botar outros jogadores aí com muita cartoleta, caros. Mas assim, mais uma vez, se você não está pensando nisso, eu acho um excelente nome. Eu não vou ter condição de botar ainda, até porque minha pontuação foi ruim na rodada passada. Mas eu gosto muito dele, tá? Tá aqui. De repente eu faço uma loucura antes do mercado fechar e tento encaixar ele de alguma forma, tá? Guga, lateral do Atlético Mineiro. Acho um nome muito interessante, também desarma bastante. Olha só, 8 desarmes, 1 assistência. Olha a pontuação dele na rodada passada, 9,35, lembrando que ele não saiu com SG. Então, um jogador muito interessante. Mais barato, por exemplo, do que o Saravia que a gente estava falando. O Arana também, um pouco mais barato. Então aqui, 14,22. Mas eu tenho muita ressalva com o Sampaoli, tá? Eu vou escalar o Guga, tá no meu time, mas eu vou ficar muito de olho, porque eu tenho medo realmente do que o Sampaoli faz nos times que ele comanda. Outro jogador que foi minha aposta, inclusive no vídeo do Cartola Oficial, né, que os influenciadores deram, muita gente me criticou, e tá aí, o Sander, lateral do Sport. São 12 desarmes, tá? 12 desarmes, uma média de 6,70. E na rodada passada, ele fez 9,10. Ele jogou contra o Vasco, não saiu com SG. Então, galera, assim,
Vamos pensar um pouco lá na frente e esquecer, às vezes, os estaduais. E pensar no jogador como cartola, como pontuação, não como resultado do time. E o Sander é um bom jogador, sim, pro cartola. Pode ser que eu esteja zicando ele nesse momento, mas ele é um bom jogador, sim. Na primeira rodada ele fez 4,30, mas na segunda perdeu o SG, e na segunda rodada ele, sem o SG, conseguiu fazer 9,10. Mas o meu segundo lateral tá aqui, Marcos Rocha, pelo potencial desse jogador, por eu achar um jogo favorável para ele. Eu acho que ainda não mostrou o potencial que ele tem, 0,50 não é uma pontuação para o Marcos Rocha, mas eu vou nele, tá aqui no meu time, vamos ver se essa rodada ele consegue imitar pra gente. Na zaga, mais uma vez, escolhas difíceis, tá? Gustavo Gomes, eu acho um bom nome, mas ele tá caro. 15, se eu não me engano, nesse momento que eu tô, vou até mostrar pra vocês, nesse momento que eu tô escalando o meu time, ele é o único zagueiro provável do Palmeiras. Tô escalando esse time nesse momento, vou até falar a hora, 12:30. Então, assim, nesse momento só tem ele, mas pelo valor do Gustavo Gomes eu não vou colocar ele, 15 cartoletas. Gosto muito do Vitor Cuesta, né, 12,97, mas vai jogar fora contra o Fluminense. E o Jeromel também tem um jogo difícil em casa, né, 11,9, não jogou na rodada passada. Grêmio jogando em casa contra o Corinthians, mas ele é o meu primeiro zagueiro, até porque eu não gostei das outras opções e tá sendo mais uma vez a posição mais difícil para escalar, na minha opinião. E o meu segundo zagueiro, por enquanto, é o Juninho do Bahia, tá? Vai jogar contra o Bragantino. O Juninho só teve um jogo pra gente ter referência aí no Brasileirão, que foi a rodada passada. 5,90, por enquanto ele é o meu segundo zagueiro. No gol, vejo algumas opções interessantes, como, obviamente, o Everton aí pensando em SG e naquela probabilidade que a gente falou, né, de se confirmar um Palmeiras favorito e vencendo o Goiás. Douglas Friedrich, gosto muito, mandou super bem, me arrependi de não ter colocado como meu goleiro na rodada passada, fez 12,20, olha só, um jogo sem sofrer gol, 2 defesas difíceis, né? O que tá contando muito esse ano, praticamente um milagre, né? Vanderlei, um jogo super difícil, como a gente já falou, uma aposta aqui, de repente, de conseguir defesa difícil. O Jean do Atlético Goianiense, né? Fez 3 defesas difíceis na rodada passada contra o Flamengo. Fernando Miguel, pensando também em ser muito exigido, até falei isso na rodada passada, né? No vídeo da rodada passada eu falei, gente, Fernando Miguel pode ser bastante exigido contra o Sport. E aí uma última opção um pouco mais barata entre os jogadores aqui pro gol, eu vejo o Vladimir também, não foi tão bem na rodada passada, conseguiu 3,90, mas já tem 3 defesas difíceis e não tá caro, 5,94. Mas o meu goleiro, eu vou sim fazer esse investimento no Douglas, custando 12,07. O meu técnico nessa rodada, pensando obviamente em que eu acho que é favorito, também não tá custando tão caro, Rogério Ceni, 4,33, é o técnico do Cardone, então esse aqui é o meu time. E o meu capitão será Luiz Adriano, confirmando minha escalação, Luiz Adriano é o meu capitão para essa rodada. Lembrando mais uma vez que a gente está com um tempo muito curto para receber informações, né? O mercado acabou de abrir, já vai fechar nesse sábado, então se eu fizer alguma alteração, eu vou postar nas minhas redes sociais, me segue lá no Twitter e no Instagram, tudo é @MoniqueCardone. Qualquer alteração que eu fizer nesse time pode ser que eu faça, porque a gente ainda não tá com tanta notícia, né? Só temos o dia de hoje, praticamente. Então, eu vou postar, vou atualizar o time nas minhas redes sociais, é só me seguir. Fica à vontade pra gente resenhar por lá também. Galera, muito boa sorte. Não desanimem, tá só começando. Parabéns pra quem imitou na última rodada, foi uma rodada difícil. Eu espero que a gente imite bastante na próxima rodada também, tá bom? Um beijo e até a próxima.